Bom, minha gente, começando mais um podcast Câmara de Vencedores, sempre trazendo uma figura relevante para a gente bater papo, para a gente contar história, para a gente falar dos negócios, falar principalmente daquilo que interessa para a nossa audiência. Pessoal que está em casa já compartilha, manda aí para os parentes, para os amigos, para os chegados, aperta sininho para receber as notificações. Quem está aqui dividindo essa bancada comigo hoje é o Gemerson Costa. O Gemerson é trade. Ele se apresenta como um trade profissional que opera mercado futuro de dólar através da leitura de fluxo de ordens. Exatamente. Caramba. Bom, vamos traduzir, Gemerson, isso primeiro. O que é um trader, para a gente entender melhor do que se trata esse profissional? A maioria das pessoas conhece o trade. Trade é uma palavra em inglês que significa comercializar, negociar. Então todo mundo, na verdade, é um trade. Quando você vai no supermercado e você compra alguma coisa e você faz um negócio, você é um trade. Trade é negociar. Então todo mundo é trade. Agora, você faz trade em quê? Por isso que eu coloquei. Eu faço trade em mercado financeiro em dólar futuro. Eu posso fazer trade em boi, posso fazer trade em cacau, posso fazer trade em o que eu quiser. Trade é fazer a compra e a venda. Então, o que eu estou falando, o que eu sou especialista é em mercado financeiro, em bolsa de valores. Desde 2018 eu estou nesse mercado, operando diariamente. Desde 2018 eu tinha uma loja, para começar, eu tinha uma loja no Rio Verde, no bairro Rio Verde, na rua Rio de Janeiro. E nós tínhamos ali uma copiadora, né? A gente atendia esses contratos de Carajás aí, da Vale, dessas terceirizadas. E em 2018 o negócio estava meio difícil. Eu encontrei, procurando uma forma de ganhar dinheiro pela internet, eu encontrei uma propaganda de um cara falando: você quer ser trade e tal? Eu não sabia o que era, não tinha nem noção do que era. Tinha ouvido falar em bolsa de valores. E aí, eu cliquei, me cadastrei, assisti uma aula gratuita, depois eu fiz a mentoria desse cara. Eu devo muito a ele, foi com ele que eu aprendi a operar o mercado financeiro. E de 2018 para cá, eu só me dediquei. E passei a viver do mercado final de 2019. Você sabe que em 2020 iniciou a pandemia. Exatamente. O mundo inteiro entrou em pânico, inclusive os mercados, tanto o brasileiro quanto o mercado global. Então dificultou um pouco a minha jornada ali de março, que quando iniciou a pandemia, até meados ali de maio, deu uma dificuldadezinha ali, mas depois a coisa engrenou, me adaptei ao mercado, na verdade ficou até melhor o mercado, mais volátil. E aí, eu me tornei profissional, não porque eu digo que eu sou profissional, porque quando fui chamado para ir em São Paulo, fui na Faria Lima, e lá eu me encontrei com o pessoal, e aí eles falaram: você é um operador de mercado profissional, senta aqui e compra e vende pra gente ver. Eu sentei, passei uma tarde operando com eles no escritório de investimento, a Dom Investimentos, que era um escritório vinculado ao BTG Pactual, e ali conversando e mostrando e falando, tinha um gestor de fundo, eu nem sabia quem era esse cara antiguíssimo de mercado, mais de 30 anos de mercado. Ele falou: cara, você é um operador profissional. Você fala exatamente o que um gestor velho de fundo fala, de montagem de posição, de leitura de fluxo de ordens, foi o que você acabou de ler. Sim. Então, quem tem essa visão de mercado é um operador profissional. E aqui agora tem muito operador profissional na região. E agora eles conhecem de mercado financeiro, conhecem de fluxo de ordens e sabem fazer trade, tá? O trade vem justamente da modalidade de operar mercado financeiro. Você pode ser trade, né? Os meninos estão aqui, todo mundo pode ser trade. Acontece que existem duas modalidades na bolsa. Você pode fazer o swing trade ou você pode fazer o day trade. Eu faço as duas coisas. Eu tanto invisto como eu faço trade, eu opero. Sim. O day trade são operações que terminam no mesmo dia. A maioria das pessoas não sabem que o mercado fica variando durante o dia, você deve entender. O gráfico de mercado fica subindo e descendo. Então, um bom trader, ele analisa muito bem no curto prazo, com leitura de fluxo, que eu vou explicar daqui a pouco o que é a leitura de fluxo. E ele consegue se aproveitar do quê? Da volatilidade do mercado. Com a volatilidade, ele vai tendo oportunidades. Ele faz Volatilidade é compra na baixa, vende na alta. Exatamente, é isso. Isso é fazer trade durante o dia. Qualquer pessoa que compra uma ação da Vale hoje, comprou e até 4 horas da tarde, quando estava rodando o mercado, para vender amanhã, ele fez um trade. Só que aí não é day trade, ele fez um swing trade porque ele dormiu. Né? Então, a maioria das pessoas nem são investidor. São swing trade, fazem swing trade, que é compra hoje, 15 dias subiu 1, 2, 3%, ele já vende, né? E aí compra outra ação, em 15, 20 dias já sai de novo dela, encerra. Então ele está fazendo swing trade. O position trade é os caras que compraram Coca-Cola nos anos 80 e até hoje está carregando essa posição. Quem comprou Vale em 2020
a R$ 27 e Vale chegou a 112, ainda está posicionado. Ou quem comprou Bitcoin agora, há um ano atrás, a $17 mil e o Bitcoin bateu $75 mil, né? Isso é um position, né? Um ano, o cara ficou mais de um ano posicionado. Tem gente que comprou Bitcoin em 2010, até hoje posicionado. O cara faz position trade, o cara fica posicionado a longo prazo. Eu sou especialista, de fato, é no day trade, que são as operações. Aí pode operar qualquer coisa, tá? Agora detalhe, né, Jamerson? Você é um especialista que faz negócios próprios e você tem uma mentoria que você forma day traders, operadores, swing trade, você forma essa turma toda. Já a gente vai falar disso, porque eu acho muito bacana que a gente disseque um pouco aqui essa ciência do mercado e que a gente passe para quem está nos assistindo exatamente a emoção de operar. Né? Porque, cara, eu imagino que isso é uma gangorra, isso é Precisa ter um bom coração, não tem jeito. Porque é dinheiro, você concorda? A matéria-prima de quem opera é grana. Não tem como, né? Não tem como isso mudar. É a matéria-prima de quem opera, né? A ferramenta é um computador, um celular e internet. Agora, a matéria-prima é o dinheiro. Então, quando você vê o mercado oscilar um pouquinho para trás, um pouquinho para frente, vai te gerar emoção quando você está ganhando e vai te gerar emoção também quando você vai estar perdendo. O que você precisa controlar no jogo do trade é justamente a mentalidade, o comportamento. Uma coisa que eu gosto de falar muito. Quando eu ganho, que a minha meta é na média de R$1.000 e R$2.000 dia, pra você ter uma ideia. Então, quando eu ganho, eu não posso soltar fogos, porque vai ver o dia da perda. Day trade é ganhar mais do que perder, mas tem o dia da perda. Então eu não posso ficar muito frustrado quando eu perco e ficar alegre demais, emocionado quando eu ganho. Eu não posso viver essa gangorra. Eu vou arrebentar o meu psicológico. Porque ninguém que trabalha, por exemplo, em Carajás e troca turno, ele acorda de manhã, oba, hoje eu vou subir para Carajás, hoje eu vou... Não, então aquilo é uma rotina da vida dele. Ele não pode viver assim. Você concorda? O cara que trabalha no supermercado, Matheus, opa, vai soltar fogos porque ele preencheu a prateleira de fralda descartável, terminei aqui, vou soltar. Não, amanhã tem que colocar de novo. É uma rotina. Então, quem vive de trade precisa saber que ganhar e perder é uma rotina. Quando você entende isso, você domina a mentalidade, que é o principal problema. É 20-80, você sabe. 20% de técnica, 80% é comportamento, tá? Aquilo que já dizia lá o filósofo, né? Que ele ia mais longe, né? Diz que era 90%, 10% inspiração e 90% transpiração. no trade é 80. 80. A galera considera aí 80-20, porque a técnica não é difícil, tá? A gente ensina lá em uma semana a técnica. Você entende o que tem que fazer em uma semana. O que muda? O comportamento. Não aguarda o momento certo, não espera o mercado ir no preço que você quer comprar. O mercado, vou te dar um exemplo bem raso. Vamos supor que uma ação esteja a R$10, mas o preço bom de comprar ela é a 5. Só que você não sabe se vai demorar meia hora, 1 hora ou 2 horas durante o dia para ela voltar lá nos R$5. É assim, é uma gangorra o mercado. O que o apressado faz? O cara que não tem domínio da sua própria ansiedade. Aí ele entra e compra 10. Daqui a pouco a ação cai para 5, ele tem uma perda, enquanto outros que esperaram vão comprar 5 para ela subir para 10 de novo. Então, esse detalhe que parece bobo, na hora que você senta na frente do computador, tudo muda, entendeu? Porque você precisa ter paciência para aguardar. E é um detalhe que parece bobo, mas acho que foi a melhor explicação que eu já ouvi até hoje sobre essa questão da paciência do investidor, do cara que está ali comprando e vendendo, de esperar o momento certo para isso, né? Vou até te explicar para você ficar um pouquinho mais técnico. Sim. O que acontece? Existe muito burburinho de mercado. Tá? A Vale chegou a 115, 116 reais. Ela não vale esse valor. É só ver o preço dela de mercado e tem um jogo de matemática que você faz. Você sabe que aquela ação está super faturada. Foi o quê? Foi uma avalanche de pessoa física, alguma noticiazinha que saiu, né? Um relatório bom anual faz com que venha muita gente, que é o efeito manada. Depois a Vale voltou para os 60, 70 reais, que é o preço justo. Que era ali a base. Agora você imagina, 2021, quando ela chegou a 112, 118 reais uma ação, milhares de pessoas me ligaram aqui da cidade.
que já conhecia, sabia do meu trabalho, como é que eu faço para comprar? Porque tá subindo. Eu falei, não, você já devia... Você comprou a 27 na pandemia? Não. Comprou a 30? Não. Por que agora você quer pagar mais de R$100 nessa ação? Por que você não aguarda? Ah, eu vou comprar. E comprou. Ele não vai sair tão fácil dessa empresa. Ou aceita o prejuízo, ou para ele ter lucro, ela tem que ir para 120. E não tem nada, economicamente falando, que justifique a Vale subir para 120. Tem que acontecer um milagre. Tá? E Deus o livre de acontecer uma catástrofe, que aí ele vai zerar o dinheiro dele. Então, o jogo de mercado financeiro é justamente esse. É o que as pessoas não têm noção. Entra e não conhece o preço justo. Supermercado Mateus. Sim. É uma rede muito boa. Eles entraram em 2020. Em 2020 foi. Eu fui Imperatriz recentemente. E eu nunca tinha visto um CT daquele tamanho. Eu nem sabia que dá pra fazer uma construção de um prédio daquele tamanho. Você já viu um centro de distribuição dele? Sim. Então, isso para mim que invisto no Mateus é importante, né? Ele gira muito bem, tem uma excelente gestão. Mas a empresa não vale uma ação de R$10. Não vale R$9 a ação. É muito bonito, tudo, mas é uma empresa que não vale tanto. Tem outras empresas no catálogo da Bolsa de Valores que valem muito mais. Então, eles vão fazer o quê? O grande player, o grande investidor vai ajustar o preço. Os fundos vão ajustar o preço. O preço dela é R$5 a ação, R$4,50. Principalmente se tratar de uma empresa que está no nicho de varejo, está sofrendo muito por causa da inflação, taxa de juros muito alta, né? Magazine caiu, tudo caiu, que é de varejo. Aí teve pessoas que compraram a R$9,50. Grupo Mateus. Um grupo de risco, por ser varejo. A empresa é boa, eu entendo, é sólida. Mas paga muito cara no preço que chegou lá por burburinho, por efeito manada, porque falaram que é bom. Um influenciador grande do YouTube falou que é interessante comprar, mas o cara tá comprado a 5, entendeu? Aí fala pro YouTube com 1, 2 milhões de seguidores ali, vai entrar aquele monte de gente, vai fazer aquele preço puff, né? Ué, já foi, já voltou. Você entende isso que eu tô falando? Sim, então existe muito isso. Entender, quando você entende fundamento de mercado, aí você fala. Por isso que a gente fala, a gente não é nem trade, a gente é um operador de mercado profissional. Agora, Jamerson, quando você coloca as coisas com essa explicação aqui, e aí eu fico pensando muito na galera que não tem absolutamente nenhum conhecimento disso, mas quer aprender. Né? Porque cá para nós é muito atrativo hoje você ter uma grana para comprar ações e você passar a ganhar a partir dali, dentro daquela cultura que a gente imagina do ganhar dormindo, né? Enquanto eu estou dormindo, meu dinheiro está rendendo lá, etc. Isso é ensinável, você faz uma mentoria, lógico que você vai defender essa ideia. Mas vamos lá, vou pegar o outro lado, fazer a pergunta diferente. Isso é aprendível? É fácil da gente aprender? Aprende. Como qualquer coisa, você precisa dedicar algumas horas, alguns dias, né? Então, você vai adequar algumas horas de estudo na sua rotina e você vai aprender. Eu aprendi só. Foi difícil a minha jornada porque eu fui só. Então, 2018, hoje você vê falar uma pessoa que opera ali, outra ali. Tem muitos alunos nossos aqui dentro de Parauapebas espalhados, e um vai ensinando pro outro, então já tem uma comunidade grande. Mas 2018, você podia gritar na rua, sair gritando no meio do shopping, você não encontrava ninguém, nem que entendia o básico de Bolsa de Valores. Porque o grande boom da Bolsa foi 2020, que as pessoas foram para casa, foram bombardeados por vídeo, e aí então veio essa avalanche de pessoas. Mas antes disso, muito pouca informação. Então você conhece a frase, sozinho você chega lá. Demora, mas chega. Se você for bem orientado, você chega mais rápido. Então qual que é a grande vantagem de quando você tem um mentor, você vai orientar? Você não vai perder dinheiro por coisa boba, você vai saber quando um banco central está atuando, você vai entender tudo para você não ficar na contramão do mercado, sempre na frente do tubarão, contra as baleias. E existem os grandes players, você tem que acompanhar eles, não é ficar contra eles. É aprendível sim, qualquer pessoa aprende. Menino de 12, 13 anos estuda conosco, como estuda senhores de 70, 72 anos de idade. Estou perguntando isso porque nós estamos numa região, embora você diga que já existe muita gente hoje operando porque aprendeu, porque estudou, porque se dedicou, mas a gente ainda tem uma cultura, principalmente no Brasil, não estou nem falando aqui só da nossa região, até porque eu já vi muita gente, já conversei com muita gente, estou às vezes ali no boteco, na conveniência, e estou ouvindo a turma falar sobre isso, sim. Dos sustos que levaram ontem, da alegria que teve hoje, né? E aí a gente
dá uma sacada mais ou menos como é que a coisa está funcionando. Mas a gente ainda é de uma cultura no Brasil de que a gente não aprende isso na escola, não aprende isso na faculdade. Essa questão de economia doméstica é uma coisa que está vindo agora, que está começando a botar a cabeça de fora. Então não é uma cultura da gente lidar com economia, com empreendedorismo, com bolsa de valores. Daí a minha preocupação com relação a essa coisa do aprender. Se é para qualquer um. E você vem com a história de que tem garota aí de 12 anos. 12. Mesmo. Inclusive, nós vamos iniciar um programa lá dentro da nossa empresa, da Finance Hub, que é o único centro de operação financeira que atende até 40 pessoas do norte, tá? Não tem no Amazonas, não tem no resto do Pará e também não tem no Tocantins com esse tamanho. O único do norte. Nós vamos fazer um programa para crianças de 12, 13 anos até 17, menores de idade, para ele aprender a lidar com cartão de crédito, com milhas, ele aprender a lidar com o mercado financeiro, como investir, para que serve investimento, como é que ele vai rentabilizar. E depois que ele engatar, que ele entender a jornada, no final ele se tornar um trader, um operador profissional, ainda adolescente. Eu te garanto, o nível cultural da nossa região, ele é baixo. E eu não falo isso para menosprezar, porque eu sou daqui do Pará, como eu te falei. Sim. Meus parentes, o que não são paraenses, são maranhenses, são daqui do Tocantins aqui, né, o antigo Goiás. Então a gente é daqui, eu sou daqui. A ponto de eu conheci minha Bolsa de Valores, entender o que era, eu tinha 28 anos de idade. Até hoje eu não sei fazer uma declaração de imposto de renda. Só pra você ter uma ideia. Olha isso. Hein? Quando na América, um moleque de 12 anos, 10 anos, ele faz a declaração da família toda, né? Tem uma colega lá que ele fala, que ele acha engraçado. Imposto de renda aqui é um negócio. As pessoas cobram ali pra fazer, porque é um negócio, porque ninguém sabe fazer. Você concorda? Então, sim. Então é nesse nível de atraso que nós estamos. E lá o pai falou, meu filho, faz aí. Não, faz no café da manhã. O menino faz pra vozinha, até a discrepância já é aí. Nós somos aí 3,6% de pessoas que estão na Bolsa de Valores, que estão investindo, comprando renda fixa, tesouro direto, qualquer coisa. 3,6%, que representa 7 milhões de brasileiros, dos 220. O que é pouco, né, em termos de... América, quer ver? América são 62% da população inteira. Isso, cara. Tá? Então, quer dizer, mais de 180 milhões de americanos, dos 320, 330 milhões de americanos que existem lá, eles estão operando no mercado financeiro. Essa é a discrepância. Então, o moleque com 7, 8 anos, 10 anos de idade, ele já tem matéria de educação financeira. Ele já sabe investir. Aqui eu saí do meu ensino médio, eu não sei fazer a bendita de uma prestação de... Mas cá para nós, não é fácil no Brasil. É muito burocrático, é muito difícil. Eu fico impressionado como é que o governo, né, que é o nosso sócio oculto, quer ganhar tanto dinheiro às nossas custas e não ensina a gente como fazer a tal da declaração. Exige, mas não ensina. Eu acho que deveria ter uma matéria de contabilidade... E alguma coisa financeira, porque isso é básico, né? Todo brasileiro deve... E aí você dizendo tudo isso pra gente aqui, fica claro, né, que operar hoje na Bolsa, fazer trade é muito mais fácil do que fazer uma declaração do imposto de renda. Centenas de vezes, eu te garanto. No mínimo 100 vezes mais fácil. Eu sei operar, só eu não sei declarar o que eu ganho. Eu pago um contador pra fazer isso, que é o Milton, tá? Eu não faço. Claro que se eu pegar pra fazer, eu vou descobrir e vou fazer, mas não faz sentido. Não tenho mais interesse. Devia ter aprendido isso quando era menino. Quando não aprendi. Bom, em relação à educação financeira, antes de querer te cortar. Não, tranquilo. Então, senão as pessoas vão achar que eu tô só detonando a região. Não é. Então, quando nós fomos abrir o nosso centro de operação financeira, eu tava em São Paulo, no coração do mercado financeiro da América Latina, que é ali a Faria Lima, a esquina ali com a JK, enfim, o dinheiro tá lá. E lá na mesa, junto com o pessoal, eles falaram, monta em Goiânia. E eu tive uma proposta para abrir, inclusive no Alphaville de Goiânia, com um sócio. Eu não vou para lá. Não dava para eu ficar daqui indo para Goiânia para tocar o negócio. Encontrei um parceiro em Belém, tinha uma área muito boa lá e tal, e né, lá no quinto andar, tudo bonitinho. Não dá, porque eu tenho outras coisas que me aprisionam aqui na minha região. Tem toda a minha família aqui e eu sou muito assim. Eu tenho a minha igreja, enfim. Então, eu não tenho pretensão, não vou sair daqui. Né? Só sou uma coisa muito, 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 muito grave. Só porque eu quero trabalhar, não pretendo. Então, quando eu falei que eu ia abrir em Parauapebas, os caras riram. Por quê? Porque daqui, você concorda que não
não se espera nada grande. Você sabe disso. Daqui a gente não espera nada grande, né? Tudo que é bom tem que vir necessariamente do sul. Então, quando eu abri. E eles falaram que não ia dar certo, entendeu? Então eu falei pra eles que eu ia formar 1.000 operadores profissionais aqui no Pará. Como você vai fazer se as pessoas lá não sabem nem o que isso existe? Não, eu vou criar um nível de consciência das pessoas, mostrar o negócio, como funciona. É isso, por isso que eu faço a reunião. Vocês me encontraram pelo patrocinadozinho do Instagram. Então, você vai lá de graça. Você assiste a reunião na segunda-feira, 20 horas. Entende o que é. Você vai elevar o seu nível de consciência. Lá você vai ser instigado, que é um despertar financeiro, o nome do evento, inclusive. Lá você vai ver que você precisa começar a poupar um pouquinho. Ou o tipo do assunto que as pessoas não gostam muito. Se você recebe uma rescisão de uma empresa de 30 mil reais, o cara não compra um carro de 20, não compra um carro de 25 para ele, não compra um carro de 30. Ele dá 30 de entrada num carro de 100 e faz uma parcela de quase 2 mil reais e vai caçar outro emprego para poder manter a parcela. Isso é educação financeira. Porque você nunca tá rendendo, você tá só gastando, porque o financiamento de fato é isso. Ah, mas na dificuldade as pessoas dizem, sim, eu fiz isso. Se for necessário, eu tenho que fazer de novo. Hoje tô bem, tá tudo bem, mas eu já passei dessa fase também. Né? Explica pra gente, é o nível de educação financeira que a gente precisa ter. Agora, fica parecendo que eu preciso começar a poupar, não, para fazer trade, na verdade, é quem tá na pior, com dificuldade, a gente tem uma jornada para essas pessoas. Porque quando você se torna profissional, tem empresa que te patrocina, deixa você trabalhar o dinheiro deles, você não tem risco de nada. Olha isso. Tá? Aí já... Beleza. E aí já fica mais interessante. Né? Bom, vamos lá. Já que você fez a comparação aí do carro, o cara pega uma rescisão de 30 paus, em vez dele comprar um carro de 25, 20, ele compra um de 100 e vai ter que arrumar outro emprego para pagar a prestação. Explica pra gente o que é essa coisa da renda ativa, renda passiva, pra gente compreender por que o cara tinha que transformar esse carro dele em algo que desse lucro e não o contrário. Exatamente. Por exemplo, fundos imobiliários são um ativo, né, um grupo de ativo na Bolsa de Valores. Lá você vai encontrar várias empresas, vários fundos, na verdade. Igual você deve entender, o Banco do Brasil não compra prédio. Eles alugam de uma empresa que é um fundo, que eles é quem cuida do contrato. O banco só entra, paga pro fundo e acabou. Quem faz a negociação é essa empresa, esse fundo imobiliário, com a pessoa dona do prédio. Então eles têm vários, eles atendem o Banco do Brasil no Brasil inteiro, é eles que cuidam. Então é um dos melhores fundos que eu acho aqui no Brasil, tá? Não é indicação de compra, eu tô falando que é um dos melhores. Sim. E os caras pagam mensalmente os dividendos. Que além do fundo ser muito bom e rentabilizar com a variação do preço, ainda paga dividendos, paga 0,6, 0,7, 0,8% ao mês em cima do que você aplicar. Isso é uma aplicação financeira. Você está investindo ali e você vai ficar à mercê aguardando a coisa acontecer. Eu posso ir também para o campo de empreender. Eu posso comprar coisas para revender com essa grana, tentar trabalhar esse dinheiro e com o que eu conseguir, eu começar a levantar uma ideia de comprar uma casa, um carro e fazer alguma coisa para poder ir gerindo. A ideia não é pegar o que você tem e acabar enfiando em dívida. A gente tem que parar de dever. Porque quando você faz um financiamento de um carro dando 30% de entrada, você vai pagar 1,5% a 2% mês, querido. Exato. 2 carros. 2 carros, vai dar no final 2 carros. Então, aí você vai sempre viver endividado, a vida toda endividado. Então, é muito difícil. Você pode ver a região do Pará, ó, presta atenção, eu recebi um cara aqui em 2017, um cara de Goiânia, tinha rodado São Paulo, Sul, tudo, ele veio na minha casa e falou, nossa, mas aqui tem muito dinheiro no Pará. Ó, hoje é que eu vim descobrir isso. O que eu não consegui conversar com ele? Nem ele entendeu, nem eu entendi. Porque, cara, que tanto de carro novo na rua? Presta atenção. Porque lá lá em Goiás, lá em São Paulo, tem muito carro usado, muito carro velho e tal. Por quê? Porque as pessoas lá têm educação financeira, velho, um pouquinho mais avançado. O cara não quer dever. Aqui ninguém tem medo. Ele não quer saber qual é a taxa de juro. Tem gente que financia carro de 100 mil, ele não sabe o que é uma taxa de juro. Ele não sabe que tá pagando 2,5%, dependendo do score, paga até 3% pro Bradescão da vida, financiar o carro. E se o cara quisesse entender isso, bastava ele ver a tabela FIP. Tabela né? FIP. Bastava ele ver a tabela FIP, que ele já ia entender o valor que o carro tem para ele e o valor que o carro tem para concessionária, para a empresa. Né? Exatamente. Então, é tudo, é todo o detalhe. Por exemplo, educação financeira, cartão de crédito, é um grande gargalo de todo mundo, você concorda? Poxa, você não come todo mês?
Então, como é que você vai no Matheus? O Matheus pega e te dá um cartão de crédito para parcelar a tua compra em 4 meses. Mês que vem, você vai comer ou não? Vai comer ou não? Não é? Então, como é que você vai parcelando? Vai parcelando, parcelando. Daqui a pouquinho a conta não vai fechar. Porque você tá comprando mais do que você consegue pagar. Enfim, é esse tipo de mentalidade. Não é uma coisa que se Já que você falou dessa história de mentalidade, vamos entrar um pouquinho nisso, né? Eu tenho ouvido muito aí os traders, os coach, né? Tem muito. Dizer que dinheiro é uma energia, riqueza é uma energia, que toda essa questão de prosperidade passa por mentalidade. E, pelo jeito, é isso mesmo. Nós estamos aqui conversando com um trader pessoalmente, né, o que é um privilégio aqui para a gente do nosso podcast, e é daqui da nossa região. Para quem não sabe, o Gemerson é de Conceição do Araguaia, né? Está aqui já há muitos anos em Paraupebas, e eu diria até, Gemerson, que, cara, como é bacana que você tenha feito por sentimento mesmo a opção de, bom, eu vou cuidar lá na minha cidade, eu vou trabalhar lá em Paraupebas, lá na minha região, por conta da minha relação com a cidade, com a minha família, por gostar, e não vou para Goiânia, não vou para Belém, vou fazer lá e vai dar certo, mesmo todo mundo dizendo... Falando ao contrário. Falando ao contrário. Uma prova de que essas decisões exigem que você tenha mentalidade. Bem, eu não... Tem muita crítica em cima do pessoal do coach. Tá? A maioria dos que criticam normalmente não tem resultado nenhum. São pessoas frustradas e não entendem o jogo. É igual na palavra. Aquelas parábolas que tem na Bíblia, não era para todo mundo entender, como é até hoje. Tem gente que lê aquilo ali e para ele não faz sentido. Então não é para todos, entendeu? O que um coach às vezes instiga, tem muita coisa, muito sensacionalismo, e, né, um show e tal, mas o que ele instiga é fazer você pensar. Você tem que pensar fora da caixa e diferente do que todo mundo está fazendo. Nada, você tem que trabalhar, você tem que arrumar um emprego para trabalhar, tem que estudar para fazer um concurso. Eu abandonei um concurso com 19 anos. Eu não passo nele nem se eu pagar, eu não passo mais. Foi um concurso do Estado. Você entende? Então, uma cidadezinha igual Conceição do Araguaia. Meus pais moram numa cidade ainda menor, que é a Lacilândia, entre Redenção e Conceição. O melhor dos mundos é passar num concurso, porque a cidade não tem nada. Nada. Arrumar um emprego na prefeitura ou passar num concurso. Eu abandonei o concurso, foi um escândalo no meio da família, dos amigos, do povo da igreja, todo mundo. Um escândalo. E vim pra cá. Porque eu não sei como, mas eu já tinha um entendimento de que eu queria prosperar. E ganhando uma renda, uma única fonte de renda, eu não ia prosperar. Isso com 19 anos de idade. Então vim pra cá e fui empreender. E eu ganhei 2 prêmios mérito lojista aqui com a minha loja, com 22, em 3 anos de idade. Já casado. Casei logo com 20, que era pra poder... né? Já prosperar. Enfim. Então, é muito mental. É muito mental. Quando você passa a deixar de pensar em dinheiro, correr atrás do dinheiro, falo por experiência própria, você vai achar caminhos para chegar até ele. Se você fica correndo atrás, eu quero aqui, porque você tá de olho no resultado. Porque a maioria das pessoas olha quando eu posto no Instagram o resultado que eu tive do dia. Por exemplo, postei hoje no status, hoje deu 3 mil. Então, as pessoas vêm muito pelo resultado final. Não querem trilhar a bendita da jornada, transformação de cabeça. Não adianta. Você pode pegar essa galera de Mega Sena que ganha prêmio, 90% devolve tudo, acaba com tudo. Prêmio milionário, multimilionário. Porque não está preparado. Né? Não é só pegar e dar o dinheiro para as pessoas, tirar as pessoas da pobreza. Ele vai voltar para lá de novo. Hoje a gente estava usando lá no rádio o exemplo do Davi, o ganhador do BBB. Do Big Brother. O Davi, ele ganhou lá quase 4 milhões, aí já está pensando em deixar a mulher de lado, já arrumar uma outra, né, mais arrumada. Se ele for bem assessorado... Que vai ser mais cara para ele, né? Família... É questão de valor, né? Questão de valor, exatamente. Então, e não é de dinheiro que a gente está falando. Não. De valor, de caráter, de dignidade, de honra, né? Eu procuro me cercar de pessoas que têm como prioridade a família. Eu olho para um homem e eu vejo ele no parquinho com a criança, ele é um homem de valor. O cara que é meio assim, ele não vai, ele não... né? Ele tem vergonha de levar a família dele para sair. Então, você percebe que o valor dele ali já é bem... Porque o valor é a família, é a primeira instituição deixada. Então, a família é o top. Se você não zela da casa, você não zela de mais ninguém. Tem um amigo, vou mandar um alô para ele aqui, chama Joel. Ele é piloto de avião. Hoje eu estava contando a história para os meninos aqui, né? No espetáculo de um voo que a gente fez.
E o Joel me contava certa vez que a mulher dele abriu uma loja no shopping lá em Imperatriz. E aí um dia, eles são evangélicos, um dia ele acorda na madrugada e aí olhou para o lado e não vê a mulher dele. E aí ele desceu, né, foi para a sala, chegou lá, ela estava ajoelhada, orando e chorando muito. E aí ele encostou ali pertinho dela, né? O que houve, meu filho? O que está acontecendo e tal? Ela falou, meu filho, eu me envolvi com a agiota e não estou conseguindo pagar, estou muito preocupada e não sei o que fazer, estou pensando já em fazer besteira. Aí falou, minha filha, vamos vender esses carros aí, nós temos 2 carros aí, o meu e o teu, paga, não, mas não dá para pagar a conta, né? Não fecha e tal. Aí eu falei, então vamos fazer um negócio. Vamos vender um menino desse nosso aí. Ela falou, não, o meu menino eu não vou vender. Não, mas, pô, né, acho que a gente consegue uma boa grana com esse menino aí. Ela falou, meu filho, esse aí não tem dinheiro no mundo que pague meu filho. Viu? Viu como nós somos ricos, como nós somos milionários? Nós temos dentro da nossa casa algo que o dinheiro nenhum do mundo paga. Então você está entrando aí numa parada que é muito séria. Família, cara, é o maior tesouro que um homem pode encontrar na vida, né, cara? Isso exatamente. É uma base. E tá atrelado a ter uma mentalidade forte, né? Ter uma cabeça forte, firme, independente da idade. Você encontra rapaz, eu tenho um rapaz, o Eric, que trabalha comigo, eu sou parceiro dele, e ele é de marketing, né? Ele que faz a coisa rodar, e é um cara diferenciado. Ele tá entre os melhores do Brasil, tá sempre relacionado com o melhor do Brasil. Eu conheço dos 16. Eu não conheço homens de 24 anos, 25, que tem a mente. Então, assim, é uma mente formada, já alinhada para ser um vencedor. Voltando pro trade, sim, essa mentalidade é necessária. Porque você tem que pagar um preço para entender, aprender e seguir a diretriz, seguir o método, por exemplo. Se você for estudar comigo, você precisa seguir meu método, né? E um método comprovado, né? Testado. Então, assim, quando você senta ali, no primeiro dia você vê, mas isso aqui é muito fácil. Porque é fácil, entendeu? Se você sentar 2 dias ali, você já vai fazer dinheiro ou perder dinheiro. Então, você só tem que seguir regras, né? Viver aqui na Terra... Aliás, quando você fala perder dinheiro a gente perde todo dia, cara, né? Então, por que não arriscar no ponto de vista do... Né? Eu vou abrir, vou estigar um pouquinho mais pra você entender. Você conhece o nosso shopping? Sim. Eu cheguei em 2011, já estava aberto, né? Sim. Nosso empreendimento top da cidade. Enfim. Você acha que comprar uma franquia de $500 mil montar no shopping tem risco? Puta risco, né? Pagar um aluguel de 17, 20 mil reais, falam pra não fazer. Tudo que você faz, você tem risco. Abriu a porta de casa, colocou os pés na calçada, você tem risco de tudo. Tudo tem risco. Então, você monta uma franquia de R$500 mil, você depende de tudo. Economia, de prefeitura, se o Estado tá pagando ou não os funcionários. Então, você depende de todo mundo para que o teu negócio rode. Porque se não for cliente lá, por alguma razão aí, independente de qual que seja ela, você não vai ter sucesso no seu negócio. Vai vender para quem? Você entende isso? Tudo tem risco. Agora, quantas lojas já fechou? Quantos riscos já tiveram? Né? E eu te garanto que se você aplicar 100, 200, 300 mil reais, sabendo o que está fazendo, você vai ter uma rentabilidade muito boa. James, vamos falar um pouquinho aqui, Jameson, daquele período da bendita pandemia, porque ela foi bendita para muita gente. Né? Aquilo ali deu uma despertada em muita coisa que o brasileiro não tinha como cultura, como, por exemplo, a utilização da internet como um negócio mesmo. E você entrando no mercado, de repente aquilo ali parou o mundo. Como é que você processou aquilo? Você, comecei agora, eu entrando num negócio que eu achei que ia mudar a minha vida. Ia mudar a minha vida e de repente vem um troço e muda tudo. Então, é igual você falou, ali nós tivemos um despertar. Todo mundo que tá vivo teve um despertar com a pandemia. A pandemia para mim foi o fundo do poço. Eu nunca tive em pior fase da minha vida quanto ao mês de abril, final de março para abril. Eu e esse rapaz que tá aqui, nós somos os primeiros do nosso raio de amizade a pegar o Covid. E o nosso pulmão lá ficou logo preto, deu logo uma mancha. Antes de pegar, não sabia nem se tinha Covid, né? Na cidade. Já pegando. Como é que eu descobri? Não tinha teste, não tinha nada. Chegou lá, tinha uma mancha e nós não tava conseguindo respirar. Então, já entendemos logo, 20 dias depois que chegou os testes e tudo, que era Covid. Febre né? Pensei que ia morrer. Quando eu venho pra casa, que eu levei ele, que ele ficou pior. Só que eu tava também. Que eu voltei pra casa, minha esposa tava rolando no chão. Ela é meio branca, bem branquinha. Tava roxa por causa de uma vesícula.
Então, quando eu fui sustentando ali, quando passou uns 7, 8 dias, 10 dias e ela não estava mais suportando a dor, dando desmaio, eu quebrado, sem dinheiro, eu não tinha plano, não tinha nada, levei ela para o hospital. Quando eu tô indo, eu me lembrei que tem um senhor médico que eu conheço, liguei, mandei uma mensagem para ele, falou, não leva não, todo mundo que tá indo para lá tá morrendo de Covid. Caramba. Inclusive ele, médico do hospital público aqui, tava em casa porque acima de 55 anos eles tinham mandado todo mundo pra casa. Quase não tinha nem médico lá, só tinha menino novo. Então, esse foi o fundo do poço. Eu deixei ela lá, só tinha a última ala daquele prédio novo, que não tava contaminada. Dali pra baixo era todo mundo com Covid. Médico, enfermeiro, todo mundo. Foi muito rápido. Foi. No hospital foi muito rápido. Então foi feita a cirurgia de corte e eu fiquei em casa e a minha menina pegou Covid. Dava febre, a neném tinha 2 anos. Dava febre assim, chega... E eu não sabia o que fazer. Entendeu? Esse foi o meu fundo do poço. Pra melhorar, eu aluguei uma sala, porque eu sempre entendi que o mercado financeiro, eu sempre olhei para as coisas de um modo profissional. Cheguei no seu podcast, primeira coisa que eu gostei, você tem isso aqui como um negócio profissional. É tudo profissional. Eu presto muita atenção nisso, eu dou muito valor. Então eu aluguei uma sala, eu tinha um escritóriozinho na Cidade Jardim. Como ele era em cima de um prédio, para descer tinha que passar pelo portão. Embaixo era um restaurante. O restaurante desobedeceu a ordem da civil de fechar. O que eles fizeram? Trancaram tudo e as minhas coisas ficaram trancadas. Caramba. Notebook, tudo. Quase que fica até o celular trancado lá no dia. Porque eu só desci com meu cunhado pra vir almoçar. À tarde tinham trancado tudo, não tinha como nem entrar lá dentro, nem desligar mais nada. Ficou preso lá dentro. Eu fui pra casa, sem ferramenta, sem computador, sem dinheiro, sem nada. Sem poder movimentar nada. E com a minha esposa doente. Então ela fez a cirurgia. Precisou sair um dia depois, sem resguardo, sem nada, às pressas de lá, com um corte na barriga, porque tinha subido o Covid pro último andar, então todo o prédio estava comprometido. 7 dias depois morreu o enfermeiro que cuidou dela. Caramba. Não deu tempo de entubar, ele morreu. Pegou o pulmão e a infecção foi... Então assim, ele foi o pior. Só que aí eu me encarei com... Cara, apesar da dificuldade, eu tinha que fazer o que tinha que ser feito. Então eu continuei. Abriram as portas lá, fui lá buscar todo o material, trouxe pra casa. Falei, cara, agora tem que dar certo. Mais do que nunca, tem que dar muito certo isso daqui, porque eu não tenho mais outro lugar pra ir, outra coisa pra fazer, tá tudo fechado, eu não sei até que dia vai durar essa pandemia. Ficava 12 horas, 20 horas por dia estudando. Então eu entendi como funciona. A minha formação foi forçada. Eu não tinha um bom emprego, trocava um turno e tinha tempo pra chegar em casa. Não, eu precisava fazer virar. E essa força de vontade e muita determinação foi o que me fez ter resultado. Então, a partir de julho de 2020, eu passei a pagar a conta de casa, tudo com o mercado financeiro. E quando eu iniciei no mercado, eu já idealizei, inclusive, aquele negócio que tá lá, daquele jeito, aquele projeto lá. E ele veio acontecer 5 anos depois, mas aconteceu, né? Como diz um mentor meu, ele diz o seguinte, né? De repente sim, do nada não. De repente sim. De repente sim, do nada não. Cara, de repente tá tudo aí, ó. Mas não foi do nada, né? Do nada, não tem como ser. Não existe isso. Enfim, então a pandemia pra mim, ela foi esse divisor de água. Eu precisei me esforçar mais do que vinha se esforçando, porque devido às condições que eu fiquei. E isso me ajudou. A pandemia me impulsionou. Talvez se tivesse só assim, estaria ainda meio aquela coisa patinando, né, e tal. Enfim, então com o fundo do poço foi como se eu tivesse, sei lá, dado uma afundada a mais, encolhido as pernas, esticado para poder sair dele. Foi o ápice da pandemia. Tem gente que precisa, né, da água bater na bunda para ele poder se mexer. Se mexer foi o que aconteceu comigo. E tem gente que aproveita os momentos de calmaria, né, aproveita quando a brisa está favorável e vai aprender do mesmo modo. E aprende e consegue, né, dar o salto quântico e de qualidade na vida sem precisar necessariamente de desafios, daqueles desafios terríveis, dolorosos, como foi no seu caso. Meu caso. E é aqui que a gente entra nessa questão do mentor, do cara que montou uma estrutura, do cara que pegou o que aprendeu e compartilha. Compartilha. Eu cobro para fazer uma mentoria. Perfeito. Obviamente. Lógico. Tem uma estrutura, mas gastamos, claro, né? Para fazer. Porém, a minha ideia é fazer com que um dia essa minha empresa se torne, não é do nada, mas que ela se torne um braço de uma corretora. Então, que uma corretora venha, entenda o nosso negócio, fala, vocês têm potencial na região,
E vai, porque a gente é assessoria e tudo, não é só uma empresa que vende curso. A gente é um fundo de investimentos, a gente é uma assessoria de investimentos lá também. Aí é uma comunidade de traders, que é a maior do sul do Pará, uma das maiores do norte. É a nossa comunidade. Para vocês Já são mais de 500 vocês chegarem nesse ponto que você ambiciona, isso vai por classificação. Exatamente, eu tenho que ir alcançando degraus de pessoas que estão, através de mim, operando ou investindo no mercado financeiro. Então, veja como que vai acontecer. Vai acontecer assim. Eu cheguei no Pará, e da viagem, então vou idealizar o projeto, montei o projeto. Agora, lá dentro, pra você ter ideia, eu opero todos os dias das 9 a meio-dia. Eu tenho lá 36 vagas para as pessoas operarem junto comigo e pegar as mesmas oportunidades que eu. Legal? Para que eu traga essas pessoas lá para dentro, eles têm que aprender a operar. Entendeu? Não dá para, na hora do mercado, eu falar, é assim que faz. Não, já foi. Porque o mercado não vai pausar para mim. Então, para isso, as pessoas pagam treinamento para poder aprender, para ir lá para dentro operar junto com a gente. Perfeito. Então, eu tenho que formar. Eu tenho que formar as pessoas. Você entendeu isso, né? Eu tenho que formar as pessoas. Não tem como eu pegar pessoas do nada, leigo, e levar lá para dentro, ou deixar essa pessoa em casa operando. Não tem como. Eu preciso formar as pessoas. Então, por isso eu fui forçado a criar uma mentoria. Desenvolver um treinamento. Eu tenho mais de 150 horas de aula gravada, de live e tudo. É completo o nosso método. Tudo gravado online. E faço os treinamentos presencial. E ele leva para casa o treinamento online que serve como um manual para ele entender. E sem mirabolância, né, Gêmeos? Não, sem espetáculo. Porque o que é mercado é o que é. 2 é 2, 3 é 3, 5 é 5. Não dá para você ficar fantasiando. Não, o mercado é conta exata. Tá? Exatamente. Alguém perdeu 3 mil reais hoje. Perfeito. Eu ganhei 3, alguém perdeu. Seja um banco, um fundo, não sei de onde é que saiu. Alguém para a bolsa me pagar agora 6 horas da tarde, alguém teve que deixar esse dinheiro na mesa para eu pegar. Então, o mercado sem choro e mimimi. Vence o melhor. Quem tiver mais preparado vai ganhar. Quem não tiver, vai pagar para quem está mais preparado. E você falou aqui no comecinho do nosso bate-papo que em uma semana o cara já sabe, no dia lá, que ele chega, que ele olha, que é fácil, isso aqui é bom, isso aqui é legal, isso aqui é simples, né? Ele entende logo no primeiro dia. E em uma semana ele já consegue operar. O programa é 9 dias, tá? São de terça a sexta à noite e na próxima semana de segunda a sexta-feira na hora do mercado, que é de 9 até meio-dia. O mercado abre 9 e encerra às 18. Então a gente opera de 9 até 12 horas. É para você ter uma vida, né? Então, eu só trabalho meio período, entendeu? Só trabalho meio período. Meu trabalho é de 9 até meio-dia ali. Então, é 9 dias o treinamento. É uma imersão. Você vai ficar lá dentro com 4 mentores. Se for uma turma de 10, 12 alunos, é um mentor para cada 3 pessoas. É praticamente uma coisa individual. Não é uma coisa dando aula lá e todo mundo daqui assistindo. É no pé do ouvido ali, ensinando. Essa é a diferença, né? Acho que é importante a gente colocar esse detalhe aqui, né? Quando você pega um treinamento, o cara manda você fazer lá os apoios. Faz sem apoio, ele fica só mandando. O mentor é diferente, ele pega na tua mão, ele vai junto. É no ouvido, do lado. Você tá sentado, a gente tá do lado. Pega o mouse, explica, dá o mouse para ele continuar fazendo de novo. E isso é uma mentoria, tá? Isso é uma mentoria. Você não sabe o que é mentoria, treinamento, o que é curso. Exatamente. Curso normalmente é uma coisa engessada. Volta 30, 40 pessoas, uma pessoa só vai dar esse treinamento. O nosso não tem como, entendeu? Para o que a gente entrega, não tem como eu colocar 30 pessoas e uma pessoa ir lá e ensinar, que vai terminar a semana, não sabe de nada ninguém. Porque tem que ser no pé. Se a gente forma uma turma com 20 pessoas, eu trago os alunos mais antigos, os melhores operadores, para estar junto e ajudar a tirar dúvida. Isso aí, esse investimento que o cara faz nele mesmo, né? Porque esse é um baita investimento no sentido de, eu estou fazendo aqui uma entrada, um determinado valor, mas eu vou resgatar isso porque eu estou lidando com uma matéria da qual eu me dispus, que é dinheiro, né? Está acessível para que classe da sociedade? Está acessível online, o curso completo, que custa R$300. R$300 o curso online. Ele é completo e eu te garanto que se você fizer ele todinho, você termina uma formação. Claro que quem quer uma coisa mais rápido vai pagar mais caro. Uma mentoria de trade para operar fluxo de ordens não custa menos de R$10 mil em qualquer lugar do Brasil que você for. Inclusive, a gente fez agora um orçamento. Mas o cara sai um Gemerson de lá. Não, sai operando bem. Então, aqui para a região, nós fizemos por 1.800 parcelado no cartão de crédito. Caramba! Entendeu? Uma formação nossa completa em fluxo de ordem, em gráfico, que tem diferença.
tá? O nosso operacional é baseado em banco. Você está dizendo que essa mesma mentoria que lá São Paulo, Belo Horizonte, Recife custa R$10.000, você fez por 1.800? 1.800. Inclusive, na apresentação da segunda-feira, a gente mostra dados, tudo como funciona, quanto que é, quanto que os nossos alunos que fazem hoje essa de 1.800 já pagaram, 5, 10, 7 mil, não tiveram resultado e vieram ter resultado depois de fazer esse treinamento de R$1.800. Eu tenho outros mais caros. Eu tenho treinamento para empresário que já tem 100K, esse cara já vai sair de lá fazendo na média de R$2.000 por dia. Custa R$10.000, que é outro jogo. Mas para quem tá começando, precisa começar a tirar um dinheiro pequeno, ele vai fazer essa mentoria de R$1.800 e já vai resolver para ele. Por quê? Porque a gente não deixa ele colocar o dinheiro. Você não vai colocar capital seu. Sim. Você vai operar por mesa proprietária, que são empresas que vão te submeter a um teste. Você se submete a um teste dessa empresa, sendo aprovado por ela, ela vai liberar 4, 8, 10, 12, 20 mil reais para você trabalhar. Depende do teste que você adquirir. O teste é baratinho que você paga, tá? Você faz o teste e aí você vai fazer. Esse teste você já faz ele e no final do treinamento você já tá apto a fazer o teste da mesa proprietária. E pode parecer que a gente está falando em mandarim aqui para o pessoal, nós estamos falando de ações. Isso. Como é que funciona? Você citou aqui duas empresas que eu acho que cabe a gente utilizar, não apenas elas, mas outras, se você quiser e tiver. Foi o caso do Matheus e o caso de Vale. Isso. Um varejista e uma que trabalha com mineração e commodity, que é uma das melhores do mundo, que é ferro, e que faz o extrativismo aqui. Aí o cidadão, ele quer entender isso. Como é que essas empresas operam, né, na Bolsa de Valores para você poder fazer essa compra de ações? Então, você fala das empresas, a mesa proprietária, que eu expliquei. Exatamente. Não, a mesa proprietária, ela vai só disponibilizar o capital para você. Ela não influencia no mercado de bolsa, nem nada disso, não. Ela é só um cara, um Gemerson que tem 1 milhão, e tô procurando 10 pessoas para operar, cada um com 100 mil reais meu. Eu só preciso fazer uma seleção, porque eu não sei quem que sabe operar. Então, se eu vou fazer uma prova com você, você vai operar. Mas você vai operar o ativo que você quiser. Você vai operar... O que a gente opera muito, inclusive, são mercados futuros, tá? O que é mercado futuro? Mercado futuro são mercados de derivativos. Então, o que a gente opera muito é o dólar futuro. É o câmbio, tá? É o dólar cambial. A gente opera. Por quê? Porque lá tem muita demanda, muita urgência. Só pra você ter uma ideia, a Vale não é um mercadinho de esquina. É uma empresa que tem lucro bilionário. Então, 30% do que ela... Por exemplo, se ela fez 1 bilhão de lucro líquido em um ano, 300 milhões ela vai dividir entre os acionistas, 700 milhões vai para a tesouraria lá no Rio de Janeiro. O dinheiro fica guardado. Não vai ficar guardado. Os caras vão colocar esse dinheiro no fundo. O fundo vai operar esse dinheiro. Ela vai fazer trava cambial, você entende isso rápido, tá? Por exemplo, se a Vale vender 1 bilhão de ferro para a China, por exemplo, para entregar até o final do ano. E se o dólar subir para R$7? Ela fechou a 5,20. Se no final do ano tiver a R$7, ela não vai ter prejuízo? Porque o insumo dela todinho para tirar esse material da terra é em dólar. Ela faz negócio em dólar. Então ela vende quando o dólar tá barato e quando ela vai entregar o ferro no final da safra, no final do negócio, tá a R$7. Não falando que vai para 7, mas pode variar. Se sair de 5,20 para 5,90, já é um prejuízo de bilhões absurdo. Então ela vai fazer uma trava. O banco que ela opera, que opera isso para ela, vai fazer uma trava cambial. O Matheus faz, o Macri faz, o Macri Atacadão faz, toda grande instituição faz trava cambial. Isso é o quê? Comprando dólares para quê? Caso o mercado suba, ela perde aqui, na negociação física, mas ela ganha no mercado financeiro. Aí ela só trava, pega o lucro de lá e repõe o prejuízo, se chama de trava cambial. Eu travo. Aí, o Grupo Suzano faz, Votorantim faz, o Brasil inteiro faz, Petrobras faz. Então, todo negócio que você faz fora em dólar, você precisa travar ele, toda grande instituição. Travar é o quê? É entrada de dólar no mercado. Por isso que eu sou tão fino na leitura, porque eu vejo a hora que os bancos estão atuando. Se você for na segunda lá, você vai ver eu mostrando o Bradesco comprando, o Itaú comprando. Esses são os caras que rastam o mercado. E as corretorazinhas mais fracas de pessoa física, que é os que têm menos informações, estão sempre na contraparte. É, quando o Gemerson está falando aqui que mostra, porque você tem a tecnologia, né, o painel, a plataforma que você acompanha isso momento a momento. Preço, né? A preço, segunda a preço. Exatamente. E é possível qualquer um ver, que você vai enxugando tanto o método, que você resume em uma ferramenta, para que qualquer pessoa consiga ver.
Te garanto, 4 dias, 5 dias, você já entendeu o jogo, você vai ficar prático, clicando, uma semana para isso, e aí o resto é comportamento. A técnica eu te garanto, que o que eu faço funciona. Agora precisa ter comportamento. O que é ter comportamento? Os meninos sabem aqui. Por exemplo, eu preciso ter meta. Quem não tem meta para ganhar, não tem meta para perder. É um apostador no mercado. Vai deixar de ser profissional e vai se tornar um apostador no mercado. Então, Aí corre risco desnecessário. Claro, né? por exemplo, se você tivesse a oportunidade de sentar com um notebook 9h45, 10 da manhã, você fazer R$1.000, você não ia cuidar das suas outras coisas, das coisas que você ama fazer? Rádio, podcast. Claro. Tá, quem é que faz uma diária dessa? Né? Pessoa física. Não faz. Então, tem gente não, que fica viciado. Aí vai até 6 da tarde. Aqueles 1.000, às vezes vai para mais. Às vezes você termina o dia, não ganhou nada, porque você devolve pro mercado. Sai da técnica, fica cansado mentalmente, porque você precisa se concentrar. A gente avalia as cotações do mundo inteiro. A gente sabe o que o mundo tá fazendo. Porque quando o dólar sobe no mundo inteiro, vale salientar. Dólar sobe, bolsa do mundo inteiro cai. É dólar contra real, é euro contra real, é dólar mexicano contra dólar. Então, assim, é sempre as moedas dos países contra o dólar, que é a moeda central. Então, quando o dólar está subindo no mundo todo, o dólar futuro aqui vai ser arrastado. A gente já se aproveita disso na abertura. Aí você faz um dinheiro ali relativamente fácil e o cara quer continuar. Então, precisa ter o quê? Comportamento, gerenciamento e técnica. Aí você vive bem. Porque senão você vicia na atenção, né? Você vivia na adrenalina. Todo mundo vicia. Como uma pessoa que vicia em academia, vicia em esporte radical, você vicia, porque traz uma adrenalina. É bom operar. Eu imagino. É muito bom operar. Entendeu? Uma vez que você é picado por aquilo, você nunca mais larga. Vamos lá, né, Matheus? Chegou para nós. Jamerson, qualquer pessoa, eu lembro de uma época, coisa de acho que 5, 10 anos atrás, das vovozinhas do trade. Qualquer pessoa, em qualquer idade, que se interesse, pode? Qualquer um que sabe somar 1 mais 1. Precisa saber disso. Saber somar 1 mais 1, 2 mais 2, ele pode operar. Qualquer senhor, qualquer pessoa. E tem que ter uma habilidade mínima de notebook, de computador. A pessoa que mexe em rede social, sabe abrir uma conta no Instagram, ele tá mais que apto a operar o mercado. Hein? Qualquer pessoa pode, desde que esteja... tem que ter leitura, né? Às vezes vai pessoas lá com muito interesse, muita força de vontade. Mas ele não sabe ler, então vai ficar difícil dele ver o que é que precisa ser. Exatamente. Feito, entendeu? A leitura vai te impedir. Mas qualquer pessoa que sabe trabalhar, mexer no celular, mexer no aplicativo, no WhatsApp da vida, ele sabe ler, ele sabe apertar botão, então ele consegue operar. Quem está nos assistindo e de repente se interessou por essa conversa e quer saber onde funciona a tua central, como proceder, como é que deve agir? Você pode nos encontrar pelo Instagram, que é @finance. @financehub. HUB. @financehub. Que a gente chama de Finance, né? Finance Hub. Ou você vai na Avenida G, né? Você precisa marcar um horário, não é aberto exatamente ao público. Lá no Instagram já tem tudo, os contatos, tudo. Né? Mas o nosso endereço físico, nosso prédio é aqui na Avenida G, quase sob esquina com a Avenida A, na Cidade Jardim. Não tem erro. Finance Hub, um prédio, só tem ele na esquina. Lá tem uma loja de moto. E diga-se de passagem, de Goiânia para Belém, é só aqui que nós temos. Só aqui. Você quer fazer alguma coisa nesse sentido, você tem que ir. Belém não tem, tá? Centro de operação assim não. Você pode achar um trader dentro de casa que vai fazer online. Presencial, com a nossa estrutura, você não vai achar. Você tem que ir para São Paulo, lá tem. Palmas não tem. Goiânia tinha um bem pequenininho, já encerraram, mudaram lá para o sul. Porque tem muito disso no sul, Balneário Camboriú. É cheio. São Paulo, tem uns lá para 400 pessoas, né? Meio que virou aquela coisa que é cultura nos Estados Unidos, né? Exatamente. Nos Estados Unidos, eu posso dar uma dica aqui? Pode. Você quer entender de mercado, quer entender o que o mercado pode fazer com as pessoas? Assiste o filme A Busca da Felicidade com o Will Smith e o menininho dele. Exatamente. Qual é a busca da felicidade dele ali? Dar uma boa vida para aquele moleque, não é isso? E a mulher abandona e deixa o menino. O filme se trata de um cara tentando vender aparelho, raio-x, que já tinha sido ultrapassado, os médicos já não usavam. Ele encheu uma casa daquilo e não vendia mais. Aí ele encontra um cara, por acaso, em Wall Street, naquela torre de prédio, ele encontra um cara e o cara explica sobre uma vaga que ia ter para corretor de mercado financeiro. Você vê.
Ele entrou pobre lá. Ele fez a prova, ele passou, os caras fazem um teste com ele, passa. No final do filme você vai ver que até do dia que ele entrou, até o dia do filme que foi lançado, acho que o filme é de 2010, o cara já tinha faturado 880 e tantos milhões de dólares. Eu vou assistir de novo só para não, agora você exatamente. Você assistiu na ideia da emoção do filme, tá? Agora se você olhar, assiste um outro filme maravilhoso com os melhores atores que tem em Hollywood. Você vai, inclusive, aquele cara que fez o Batman de 2008, Batman Cavaleiro das Trevas, é o cara que é o principal ator desse filme, que é sobre a crise do subprime que aconteceu em 2008 e 2009 na América. Então o cara prevê a crise em 2006. E ele começa a vender contra a economia americana. O filme se chama A Grande Aposta. Anota pra galera. Você anota. A Grande Aposta, você vai ver que teve alguns grandes gestores de fundo que perceberam a crise antes. Porque era sobre a hipoteca de casa, né? Então, os caras estavam hipotecando a mesma casa 5 vezes. Poxa, né? Qual é o banco que vai tomar a casa? Eu tenho uma casa, hipoteca em 5 bancos diferentes. Se eu não pagar os 5 bancos, qual o banco que vai fazer um sorteio? Como é que vai ser? Né? Então, foi um buraco que teve na economia americana. E é um filme muito bom, porque são os atores bons. Não é um filme meio cansativo. E lá você vai entender esse jogo que eu tô falando pra você. De quem é... Você vai ver as cadeiras, você vai ver o espaço, que é a mesma ideia que a gente criou ali. Eu copiei desses filmes, entendeu? Só que real, né? Vida real. Não é ficção, né? É ficção. Aliás, a ficção imita a vida, né? Essa é a verdade. Essa é a verdade. Aquilo que nós assistimos sobre o que era, sei lá, Matrix, aquelas coisas de 2005, 2008. Por aí. Inteligência artificial, de 99. Sim. Realidade. Tá tudo aqui hoje, né? Tá tudo aqui, né? Eu acho que você tá falando... imitando a ficção. Você tá falando do cara, não tô lembrando o nome do ator aqui, mas acho que ele fez também o Fome de Poder. É ele, é ele. Ele fez o Fome de Poder, que é a história do McDonald's, né? Agora, aquele é um dos melhores. Dos 5, ele tá na minha lista de filme, é aquele cara. Porque, você vê, ele tinha relacionamento. Os caras não registraram a marca. Não é assim? Exatamente. O hambúrguer deles era maravilhoso, mas o cara não registrou a marca. E tinha visão. O cara tinha uma visão. E o contador dele, que ele chama para trocar uma ideia, fala, cara... Teu negócio é outro. Teu negócio é imobiliário. Teu negócio não é vender hambúrguer. E aí o cara explode. Tem que assistir. McDonald's, né? McDonald's é Fome de Poder. Fome de Poder. Fome de Poder. Ô, Jamerson, a gente vai poder bater muitos outros papos. Claro. Aqui. Eu quero que você vire aqui figura recorrente, porque esse assunto é muito bom, é longo, não acaba nunca. Né? E a gente vai poder aqui depois entrar em outros aspectos, né, que é essa coisa da educação financeira para as famílias mesmo. Aqui dentro de casa. Vou deixar um gancho para um próximo encontro. Sim. Que a gente está avançando agora para o mercado internacional, não operar só o mercado brasileiro. É um mercado onde vai dar para atingir mais pessoas, porque o mercado brasileiro só funciona de 9 às 6 da tarde. Então, quem trabalha de segunda a sexta, dificilmente tem acesso. Então, ainda está terminando o projeto. A partir de maio, nós vamos rodar o mercado internacional, que vai ser para pessoas que chegam do seu trabalho, e a partir de 8 até meia-noite vai ter um mercado para ele trabalhar e ele operar também. E maio está bem aí, né? James, o que é que vai mudar se o teu escritório virar ou se associar a uma corretora? O que é que muda? Vai ser tudo mais fácil para todo mundo. Quem entrar comigo agora, como investidor do fundo, vai surfar toda essa onda. Por quê? Porque a gente paga taxa, cara. Entendeu? Então, quem é da nossa comunidade vai ter todos esses benefícios de taxa, de corretagem, de tudo isso daí. Maravilha. Tá aí. E os meus melhores alunos, eles são convidados a trabalhar. Já foram meus alunos e são mentores lá junto comigo. Depois a gente vai mostrar a galera aqui no outro momento, né? Claro. Aumentar esse Aumenta a mesa, coloca a mesa aqui. Vamos fazer umas operações aqui ao vivo. Ao vivo. Bota aqui, ó. Você coloca aqui, coloca o notebook e tem como eu mostrar para você. Abra aqui um replay à noite para ele, mostra como é que funciona. Que legal. Você é seu aluno. James, obrigado, viu? Cara, foi muito bom. Foi melhor que eu imaginava. Eu adorei também. Fui capturar esse cara nas redes sociais porque eu achava que esse assunto era necessário e a gente pode até ter várias religiões na vida, torcer para um time bacana, a gente pode ter vários relacionamentos, mas existe uma coisa que todos nós temos em comum. É dinheiro. Quando se trata de grana, todo mundo passa pelos mesmos perrengues, as mesmas necessidades e pode, inclusive, adquirir as mesmas conquistas. Valeu, camarada. Obrigado. Eu agradeço. Muito obrigado. Abraço, meu irmão. Bom, gente, compartilhe esse podcast.
Aperta o sininho, manda aí para todo mundo, porque é do maior interesse. Acho que isso aqui é mais do que um podcast, isso aqui é utilidade pública na veia.